ridiculariza algo instituído por Deus, que era lá o voto religioso, que separava a pessoa para o exercício e para a função de servir ao Senhor. Sansão tinha falhas terríveis no seu caráter. Por exemplo, ele tinha dificuldades enormes com mulheres. Sansão tinha muita dificuldade nessa área. A história de Sansão é marcada pelo relacionamento extremamente conturbado com 3 mulheres. Uma filisteia de uma cidade chamada de Tímina, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Uma prostituta de uma outra cidade de Gaza e Dalila, que é a mais famosa das 3, porque é ela quem descobre o segredo dele e o entrega para os filisteus. Então ele tinha um relacionamento promíscuo com essas mulheres. Além disso, Sansão, nós vamos ver, era alguém altamente orgulhoso. Por causa da sua força, ele acreditava que nada e ninguém fosse capaz de detê-lo. A arrogância dele o impediu de ouvir o conselho dos seus pais. A arrogância dele o impediu de reconhecer que os caminhos pelos quais ele trilhava o levariam à destruição. A arrogância dele o impediu de se arrepender dos seus maus caminhos e de procurar cumprir os mandamentos do Senhor. Então alguém que era promíscuo, tinha dificuldades com mulheres, alguém altamente orgulhoso, e a Bíblia fala que Sansão revela que uma falha muito grande no caráter dele era a sua cegueira. Ele não conseguia enxergar coisas evidentes na sua vida. Ele se fez cego espiritualmente ao desprezar, como disse há pouco, o nazireado dele. Ele se fez cego moralmente quando ele se entrega a uma vida promíscua. E por ironia, ele é literalmente cego. Foi feito cego literalmente quando os filisteus o prendem, eles vão lá e vazam os olhos de Sansão. E como normalmente acontece, as fraquezas de Sansão eram notórias aos olhos de todo mundo, menos para ele mesmo. Até os inimigos dele perceberam as suas fraquezas. E foi através delas que eles o capturaram. Perceberam que ele era arrogante e que ele não percebia que estava correndo perigos. A arrogância dele o impedia de ver isso. Eles perceberam que Sansão tinha uma inclinação enorme para mulheres. Então eles utilizam tudo isso para fazer o que fizeram com ele. Então as fraquezas dele o deixaram cego. Todo mundo via, menos ele. E apesar de tudo isto, a história de Sansão, ela não descreve apenas as suas falhas, as suas fraquezas de caráter. A história de Sansão também revela a graça de Deus que usa os seus servos a despeito de quem eles são. A história de Sansão revela que a graça de Deus transforma vidas mediante a sua contínua operação. Então é muito comum algumas pessoas questionarem como que Deus
foi capaz de usar um homem tão superficial na sua devoção e na sua dedicação a ele? Como que Sansão foi capaz de entrar na lista de dos heróis da fé em Hebreus 11? Só é possível entender isso se nós compreendermos que a história de Sansão é um triunfo. É um triunfo, é uma vitória da graça de Deus sobre as incoerências e as fraquezas humanas. Então a história de Sansão, ela é uma fonte de inspiração e de esperança para todas aquelas pessoas que, cheias de culpa, cheias de confusão, são atormentadas por suas fraquezas, por suas incoerências. É uma fonte de inspiração para pessoas que muitas vezes desistiram de si mesmas. Ao olhar para a história de Sansão, elas têm ânimo, elas têm esperança. Sansão viveu numa época de grande decadência e apostasia da nação de Israel. A condição de Israel, ela pode ser ilustrada, e parece que Deus faz isso. Ele vai ilustrar a situação da nação de Israel na vida do próprio Sansão. Porque ao longo de toda a sua vida, você vai ler no relato bíblico, você não vai encontrar Sansão invocando a Deus. Você não vai encontrar Sansão buscando a vontade de Deus para orientar os seus atos. Sansão só busca a Deus em momentos de grande angústia. Exatamente como a nação de Israel. Se afastava do Senhor, aí vinha uma nação inimiga, oprimia Israel, eles viviam debaixo de opressão durante muito tempo, e quando o negócio estava muito complicado, aí eles clamavam ao Senhor. É a vida de Sansão. Em nenhum momento o nome de Deus aparece nos lábios de Sansão, a não ser naquele momento que ele está morrendo. Só ali. Ou seja, assim como o povo, a devoção de Sansão parecia ser uma busca cheia de segundas intenções. Só buscavam a Deus, Sansão e a nação, na hora do aperto. Você conhece gente assim? Tem um monte, né? Um monte. Quando Sansão nasceu, esta opressão terrível que a nação de Israel vivia, já se fazia 40 anos. 4 décadas da opressão dos filisteus, nasce o libertador. E diferentemente do que havia acontecido com a opressão e o domínio dos outros povos, o domínio filisteu sobre Israel não foi algo cruel. Os outros povos, quando dominavam Israel, eles oprimiam severamente o povo. Mas com os filisteus não. A opressão dos filisteus sobre Israel quase que não dava para ser notada. De forma que os israelitas aceitaram e conviviam pacificamente com o jugo dos filisteus. Foi essa relação amistosa entre israelitas e filisteus que fez com que nesse momento da história existissem uma quantidade considerável ou muito maior
de casamentos mistos entre filisteus e judeus. As evidências de hostilidade entre as nações, Israel e os filisteus, a relação de hostilidade entre eles era tão obscura que quando Sansão se casa com uma filisteia, o escritor bíblico diz que, conquanto isso fosse errado, o casamento de Sansão com ela veio do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ia usar aquele casamento para gerar problema entre Israel e os filisteus, para dali começar a libertação de Sansão, a libertação de Israel por meio de Sansão. Olha o que diz o capítulo 14, verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Isto o quê? O casamento dele, o desejo dele por uma mulher. Pois o Senhor procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ou seja, havia necessidade de encontrar uma ocasião, um motivo para ter guerra entre eles, porque eles viviam pacificamente, porque os judeus se submeteram ao domínio e aos valores filisteus. O povo de Deus renunciou ao conflito. O povo de Deus adotou os valores morais, os valores religiosos dos filisteus. O negócio foi tão sério que a distinção entre nação santa e povo pagão não dava para ser feita, porque eles se misturaram com os filisteus. Esse é o contexto no qual Sansão vai nascer, um contexto em que a nação de Israel aceita o domínio dos outros povos, o domínio do outro povo, o domínio do opressor. Uma outra informação relevante sobre a vida de Sansão. Quando ele nasce, é dito que ele começaria a libertar Israel. Olha o que diz aí o capítulo 13, no verso 5. O anjo falando para a mãe de Sansão: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ou seja, Sansão seria o primeiro que iria começar a libertar Israel, mas ele não vai terminar. O jugo dos filisteus sobre os israelitas foi tão grande que outros que vieram depois de Sansão deram continuação àquilo que Sansão começou, mas eles também não terminaram. Por exemplo, Samuel, Saul, Jonatas, todos eles vão lutar contra os filisteus. Quem vai pôr fim ao jugo filisteu sobre os israelitas é Davi. Lembre-se que Golias veio da onde? Golias era um filisteu. Então os filisteus, eles ficam durante muito tempo dominando Israel. Mesmo depois daquele período glorioso do reinado de Salomão, mesmo depois lá de Davi, ainda existiram alguns ataques pequenos dos filisteus contra Israel. Em Davi, os filisteus não mandam mais em Israel. Mas mesmo depois de Davi,
lá com Salomão, naquele momento glorioso, os filisteus ainda tentam fazer alguma coisa. Então eu estou contando isso para mostrar para vocês que de todos os povos, nesse momento aqui da história dos juízes, de todos eles, a maior opressão de todas foi dos filisteus. E como que essa opressão começou? Com a amizade. A amizade com o inimigo fez Israel acolher os valores deles, os princípios deles, e até retirar isso levou muito tempo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Quando nós flertamos com o mundo, adotamos posturas mundanas, até retirar isso das nossas vidas. A biografia de Sansão, ela é narrada em 4 capítulos, né? Vai do capítulo 13 ao capítulo 16. Se você puder, se você desejar, ao longo dessas próximas 3, 4 semanas, leia esses capítulos de forma ininterrupta. Leia todo dia, leia cada um deles todo dia. Quando você terminar de ler o 16º, volta lá no 13º. A gente vai estar falando sobre isso aqui, a história vai estar fresquinha na sua mente. E o que eu quero fazer aqui hoje, é como já comecei a fazer, dar uma visão geral da história de Sansão. O capítulo 13 descreve a história do seu nascimento milagroso, providencial. A mãe de Sansão, assim como tantas outras mulheres na Bíblia, era estéril. E Deus, de forma milagrosa, vem a ela e ela concebe esse filho. Depois, o último capítulo, capítulo 16, narra a sua morte trágica, miserável, vergonhosa. Capítulo 13 narra o nascimento, 16 a sua morte, e os capítulos 14 e 15 contam várias histórias relacionadas à pessoa de Sansão. Mostram que ele nunca correspondeu à sua vocação, que ele nunca fez aquilo que realmente esperava dele, que ele nunca agiu como uma pessoa dedicada a Deus, desde o ventre materno deveria agir. Então, primeiro narra o nascimento, o último narra a sua morte, e os dois ali do meio, 14 e 15, contam várias histórias que talvez sejam as histórias que muitos de vocês conhecem, outras talvez vocês não lembrem, sobre a vida de Sansão. Sansão tem sido chamado de o forte fraco ao longo da história. Por quê? Porque ele foi capaz de rasgar um leão ao meio, como você rasga uma folha de papel. Já pensou nisso? A gente olha para uma história dessa aqui, e às vezes a gente não consegue entender que isso aconteceu. Quando ele estava indo lá para o casamento dele, junto com os pais estão no caminho, ele entra no meio do mato, e ali ele se depara com um leão, e ele rasga o leão no meio. Extremamente forte. Ele mata, diz a Bíblia, que ele mata 30 homens com a sua mão. A Bíblia não diz como, mas só fala que foram quase com a mão. Se ele abriu o leão no meio, imagina um homem. A Bíblia fala que Sansão pegou uma queixada de jumento e com ela matou 1000 homens. A Bíblia diz que Sansão
arrancou os portões de uma cidade. E, gente, portões de uma cidade não era uma portinha assim. Era um negócio gigantesco. Ele arrancou os portões da cidade e andou por dezenas de quilômetros com aqueles portões em cima do braço. Então, assim, era um homem extremamente forte. As cordas que muitas vezes o amarraram, a Bíblia diz que ele rebentava essas cordas como quem rebenta uma linha comum. Alguém extremamente forte. E é interessante que às vezes as pessoas pensam que Sansão era alguém extremamente musculoso, né? Um campeão de halterofilismo. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Pelo contrário, eu acho que Sansão era uma pessoa até mais esmirradinha. Porque se ele fosse muito musculoso, as pessoas pensariam assim, a força dele vem dali. Ó. Não. Mas exatamente por ele ser fraquinho, é que as pessoas ficavam admiradas da força dele. A Bíblia não diz que ele era musculoso. A Bíblia diz que ele era forte. Mas esse homem extremamente forte tinha fraquezas terríveis. Fraquezas estas que são comuns a todos nós. Vamos dar uma olhada em algumas delas aí. Primeiro, Sansão era imediatista. Vamos ler aí o verso 1 e 2 do capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das mulheres dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Pode parecer estranho esses versos, mas esse era um costume muito comum naqueles dias. Os filhos precisavam chegar para os pais e pedir permissão e a intervenção deles no casamento. Semana que vem, ou daqui a 2 semanas, eu vou falar mais sobre isso. Sobre o princípio bíblico dos filhos se casarem com a bênção dos pais. E os problemas que existem quando filhos se casam sem a bênção dos pais. Mas o que a gente vê aqui é que os filhos precisavam pedir a permissão. Aliás, até hoje no Oriente, muitos casamentos acontecem de forma arranjada pelos pais. Se você tivesse que se casar com uma pessoa escolhida pelos seus pais, você acha que daria certo? Muitos aqui vão falar assim, de jeito nenhum. Minha mãe odeia meu namorado. Meu pai odeia minha namorada. No meu caso deu certo, porque foi meu pai e minha sogra que arranjaram lá as coisas. Literalmente. Você acha que as chances de um casamento arranjado darem certo são maiores ou são menores, onde cada um escolhe o que bem desejar? Pois saiba que o índice de divórcio em culturas onde existem casamentos arranjados é muito menor do que nas culturas onde existem os chamados casamentos românticos, onde é a pessoa que escolhe com quem vai se casar.
Nos casamentos românticos, as pessoas elas costumam se casar com aqueles pelos quais eles se sentem atraídos. E a atração, muitas vezes, é por uma aparência agradável, pela capacidade atlética, pelo charme, pela beleza. E é exatamente aqui que mora o perigo. Porque com o passar do tempo, essas qualidades mudam. E surpresas começam a acontecer, não é? Relaxamento com o cuidado da casa, fases de depressão, apetite sexual diferente um do outro. Quem é casado há tempo sabe que isso é um problema seríssimo. Apetite sexual diferente tem acabado e destruído com muitos casamentos. Então essas coisas que as pessoas muito jovens muitas vezes não sabem que vai acontecer, destrói os casamentos. Por outro lado, os parceiros de um casamento arranjado, eles não centralizam o relacionamento deles em atrativos mútuos. Depois da decisão dos pais, eles aceitam que vão viver por muitos anos com alguém que mal conhecem. E a pergunta não é que eles fazem, não é com quem devo me casar. Que é a pergunta que a gente faz na nossa cultura. A pergunta que eles fazem é: que tipo de relacionamento, que tipo de casamento eu vou construir com meu parceiro? A perspectiva é completamente diferente. Então naquela cultura ali, eram os pais que escolhiam. E Sansão, obedecendo a um costume cultural, em que os pais tinham grande influência na escolha do cônjuge, dos seus filhos, vai até ele. Até eles. E quando Sansão fala daquela mulher que o deixou de queixo caído, seus pais dizem assim, ó, pode não. Mas por quê? Casamento misto é proibido. Deus não permite isso. Olha o que diz o verso 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. O que ele quer dizer? Daqueles incircuncisos, daqueles que não fazem parte da aliança do Senhor. Então, está claro aqui a reprovação dos pais. É interessante que a pessoa que escreve o texto, provavelmente Samuel, repete a origem da moça 3 vezes. Ele enfatiza o fato de que Sansão fora separado para liderar os israelitas das mãos dos filisteus, e ele está querendo se casar com a filisteia. Tal atitude era uma traição à sua pátria, era uma traição ao seu chamado. Ele estava desprezando completamente a sua missão de ser o libertador de Israel. E aí, de mesmo os pais dando a orientação e dizendo, olha, não é bom que você case com ela. Mesmo assim, ele não quer saber. Como eu disse, ele não ouve ninguém.
Ele segue a sua decisão impensada de se casar com aquela moça. Olha o que ele diz no final do verso 3. Toma essa. E olha o que ele diz agora. Porque só desta me agrado. Ou seja, para Sansão aquela era a última mulher do mundo. Ou a única mulher que existia no mundo. A frase aqui, toma essa porque só dessa me agrado, traz o sentido de urgência, de imediatismo, de rapidez. É ele dizendo para o pai, vai logo, não demora. Traz logo aquela filisteia para que eu me case com ela. Vai que outro pai chega para o pai dela e faz o acordo. Vai logo. O imediatismo é uma característica mais marcante da nossa sociedade. Não é? Tem umas 3 semanas ou 2, a Alice aprendeu não, né? Está aprendendo a usar o iPad. Aí quando ela clica lá num vídeo, e o vídeo leva 3 segundos para abrir, ela reclama. 3 segundos. Nós fazemos parte de uma cultura onde existem inúmeros fast foods. Quem é que hoje chega num restaurante, como há 20, 30 anos atrás, pede uma comida e espera meia hora, 40 minutos a comida ser feita? Hoje nós somos imediatistas. De comidas pré-cozidas, de café instantâneo. Nós queremos as coisas rápidas, de forma rápida. E por sermos educados assim, nós não sabemos conviver com algumas realidades. Realidades estas que não são imediatistas. Provérbios vai dizer que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Pessoas imediatistas, pode reparar, pessoas imediatistas possuem problemas de relacionamento com Deus. Pessoas imediatistas têm problemas na sua relação com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é imediatista. A graça de Deus não trabalha de forma instantânea nas nossas vidas. Você acha que nós amadurecemos em um mês? Em um ano? Às vezes não, muitas vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, você está vendo aquele irmão lá? O que está acontecendo ali? O que é que ele fez? Vocês não sabem disso, mas muita gente chega para mim para falar das coisas que vocês fazem. E eu pergunto assim, há quanto tempo esse irmão está na igreja? Já tem 1 ano. Já tem 1 ano. Meus irmãos, as coisas não acontecem de forma imediatista na vida de muita gente. Santificação é um longo processo. Não é algo que acontece num fim de semana, num encontro tremendo, onde as pessoas... Leva tempo. Leva tempo. Então, nós precisamos ter paciência com aqueles que não têm o mesmo ritmo da gente.
Sansão era imediatista e ele gerou muitos problemas para ele e para as outras pessoas por causa dessa atitude da sua personalidade. Segunda fraqueza do forte Sansão, ele era iracundo e não sabia perder. Não é fácil conviver com derrotas, não é, gente? Conviver com derrotas é algo complicadíssimo. Eu já vi algumas entrevistas, existem boas entrevistas de atletas em alguns canais de televisão, e às vezes eu vejo algumas delas e eu acho interessante o fato de que existem atletas, aqueles tops, né, aqueles que são selecionáveis. Existem atletas que são capazes de esquecer grandes conquistas e de lembrar algumas derrotas. Não sabe conviver com a derrota. Muitas pessoas ficam extremamente transtornadas com derrotas. Sansão era assim. O capítulo 14 diz que na festa de casamento com Sansão com a Filisteia, ele faz uma aposta com alguns convidados. Vamos ler aí, verso 12 e 13 do capítulo 14. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então a história aqui era o seguinte: Sansão fez lá uma charada, aquilo que as crianças gostam muito, e se os filisteus vencessem, cada um deles ia ganhar um terno novo. Se Sansão vencesse, Sansão ia renovar o seu guarda-roupa, porque seria ele que ia ganhar 30 ternos, digamos assim. E a charada era o seguinte, ele diz assim: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Sansão tirou isso da experiência que ele viveu lá com o leão antes de chegar aqui. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Ele mata o leão e aí ele diz: do que come saiu comida. Por quê? Porque quando a carcaça do leão fica aberta, as abelhas vão e fazem uma casa ali, produzem mel ali. Então ele diz: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. 3 dias se passaram e aqueles homens não conseguiram decifrar o enigma. E aí os filisteus perceberam que o prazo estava chegando, mudaram de estratégia. Ao invés de descobrir o enigma, eles vão lá e pressionam a noiva de Sansão. Se ela não os ajudasse a descobrir o enigma, eles iriam matá-la, bem como o pai dela. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 14. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim. E como Sansão não suportava ver mulher chorando, a gente vai ver isso. Um homem extremamente forte. Todas as vezes que as mulheres vinham com aquela linguagenzinha para cima dele, ele cedia. E foi o que aconteceu aqui. Ele conta o segredo para ela. E aí, antes de terminar o prazo da competição, os filisteus revelaram o segredo a Sansão. E Sansão, que não era nenhum idiota, sabia que a doçura do mel e a força do leão só poderiam se conectar a uma novilha falante. Olha o que diz o verso 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade: ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. E ele lhes citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma.
E aí, mesmo entregando o prêmio da aposta, Sansão reconhece que perde, mas ele se ira. E aí ele abandona o casamento, volta para a casa do seu pai, deixa a esposa para trás. A esposa foi dada a outro. E aí, quando Sansão descobre, o negócio pega fogo, literalmente, de uma forma iracunda. Ele que havia criado a brincadeira, quando a brincadeira não saiu do jeito que ele tinha planejado, ele fica irado. Abandonou temporariamente a esposa. O casamento estava lá e ele foi embora do casamento. Foi para onde? Foi para a casa dos pais. Não brinco mais, né? Não brinco mais. E fica zangado. Depois ele vai voltar e vai fazer coisas terríveis por causa daquilo. Sansão não sabia perder. Gente, nós precisamos aprender a perder. Na vida, nós precisamos aprender a conviver com contrariedades. Não é possível vencer todas as partidas. Não é possível terminar com todos os brinquedos. Então aprenda a ser contrariado. Aprenda a conviver com faltas. Pode parecer brincadeira e ironia, mas eu tenho aprendido que aquele ditado é verdade. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceite as derrotas. Porque muita gente, por não aceitar as derrotas e as contrariedades, vivem de forma amargurada, ranzinza. Quem não aprende a perder vai ter dificuldade em várias áreas da vida, inclusive com a fé. Ou principalmente com a fé. Sansão não sabia perder e causou muitos problemas para ele e para os outros. Terceira fraqueza de Sansão, deixa eu correr porque eu nem vi que a hora está passando aqui. Ele era inconsequente. Depois de algum tempo, como eu disse, ele resolve voltar para a casa da sua esposa. Quando chega lá, ele descobre que a sua esposa tinha sido dada a outro homem, porque o casamento não foi lá consumado. E aí, tentando atenuar a situação, o sogro vira para ele e diz assim: fica com a irmã. Ela é mais nova e mais bonita. Mas Sansão disse: de jeito nenhum, eu quero a minha. Eu quero aquela com quem eu estava me casando. Foi por causa dela que eu deixei o conselho dos meus pais de lado. E como não tinha mais jeito, Sansão resolve se vingar. E o que ele faz? Ele aprisiona 300 raposas, diz o texto, mas a gente vai ver depois que provavelmente não são raposas, são chacais. Ele aprisiona lá 300 chacais, amarra tochas lá no rabo desses chacais e solta esses chacais nos campos dos filisteus. O fogo destrói a safra que já tinha sido colhida, que estava amarrada em feixes. O fogo destrói a plantação de vinhas, as vinhas, os olivais. Toda a economia dos filisteus foi perdida. Esse incidente aconteceu, a gente vai ver, o texto bíblico diz que aconteceu no período da safra. Ou seja, a perda só poderia ser reparada no ano seguinte. As oliveiras queimadas poderiam levar anos para produzir novamente. O negócio foi tão sério que, em sua ira, pelo que Sansão fez,
os filisteus fizeram aquilo que tinham prometido na festa de casamento de Sansão. Apanharam a ex-esposa dele e o pai dela e colocaram fogo neles, na casa deles. E aí, como violência gera violência, Sansão se vingou promovendo uma carnificina enorme. E aí aumentou ainda mais o ódio dos filisteus por Sansão. E começa uma briga enorme. Viu como que Deus usou lá o desejo de Sansão para promover briga entre eles? Ele é responsável, mas Deus é soberano. A gente vai ver isso depois. Então, a inconsequência de Sansão gerou a morte de muita gente. Sansão não calculava o peso dos seus atos. Cada vez que ele era ofendido, a sua reação causava um dano ainda maior. Então nós precisamos aprender a medir. Sansão nos lembra isso, que nós precisamos aprender a medir os nossos atos e as nossas palavras. Muitas vezes nós falamos e fazemos coisas das quais nos arrependeremos para o resto das nossas vidas. Então ele era inconsequente. Quarta fraqueza, ele era vingativo. Sansão era uma pessoa que guardava mágoa. E quando podia, dava o troco. Ele se vingou dos filisteus que pressionaram a sua esposa na festa de casamento. Ele se vingou do seu sogro por ele ter dado a mulher que ele abandonou para outro homem. Ele se vingou dos filisteus por terem matado a sua esposa. As vinganças de Sansão, elas se estenderam até o último momento da sua vida. Quando ele mata aqueles filisteus todinhos lá no templo de Dagon. A vida e a morte de Sansão foram marcadas por vingança. Como ele não sabia perder e como ele era inconsequente, ele também não sabia o momento de parar de se vingar. Somente a morte colocou fim na sua sequência de vinganças. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem gente que só a morte para dar fim às suas atitudes insanas. Só morrendo que para de fazer besteira. O livro de Provérbios diz que como abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que haja rixas. Sansão foi insensato na sua sede de vingança. E semelhante a ele, é todo aquele que não compreende que a vingança pertence ao Senhor. Lembra lá do Chaves? Muita gente aqui viu o Chaves, né? O Chaves dizia assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena, ou seja, na lei da vingança não existe o fim do jogo. Não existe. Gandhi dizia o seguinte: se todos seguissem o princípio olho por olho da justiça, no final o mundo todo vai estar cego. Romanos 12, Paulo nos ensina a pagar o mal com o bem, a maldição com a bênção. Sansão era vingativo. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Qual das atitudes gera menor dano? Perdão ou cobrança? O que gera menor dano? Perdão ou cobrança? Às vezes, nós optamos, é uma opção que a gente faz, de transformar a ofensa recebida numa espécie de cheque sem fundo, que após ser reapresentado e devolvido, a gente pega aquele cheque e transforma ele no marcador de página das nossas agendas. Para a gente ficar sempre olhando para ele ali, ó, alimentando a amargura no coração em relação ao nosso ofensor. Tem gente que é assim, foi ofendido, fica guardando aquilo com ele, ó, a vida toda. O desgaste físico e emocional na manutenção da amargura, os prejuízos decorrentes da amargura são imensamente maior do que se você perdoar e cancelar a dívida. Então, para quem não perdoa, a vida vira um inferno. Quando eu leio a história de Sansão, eu fico me perguntando, será que Sansão teria feito tudo o que fez se ele não tivesse a força que possuía? Certamente que não. Certamente que não. Isso nos lembra que muitas vezes os privilégios que nós temos podem ser uma maldição ao invés de uma bênção. Você ouviu o que eu falei? Muitas vezes os privilégios que nós temos podem ser, ao invés de uma bênção, uma maldição. Muitas pessoas se desviaram da fé exatamente por causa das facilidades que tiveram. E muitas dessas facilidades lhes foram dadas pelos seus próprios pais. Muitos abandonaram a Deus por causa dos confortos que conquistaram. Então, força, poder, privilégio, se não forem muito bem administrados, podem ser a nossa grande ruína. Foi o que aconteceu com Sansão. Então ele tinha falhas no caráter dele. E agora eu quero rapidamente caminhar para o fim, mostrando que, a despeito das suas fraquezas pessoais, ele se transforma num libertador de Israel. E é contado lá entre os heróis da fé. Quais são algumas lições rápidas que a gente pode tirar aqui, no geral aqui da história de Sansão? Da graça de Deus trabalhando no seu caráter e o transformando num herói da fé. Primeiro, Deus usou as fraquezas de Sansão para a realização dos seus propósitos. Segundo o escritor do texto sagrado, algumas atitudes de Sansão, ainda que não compreendidas pelos judeus, vinham ou vieram do próprio Deus. Olha aí o verso 4. Nós já lemos, mas vou ler de novo. Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. As atitudes insanas de Sansão, que desencadearam o conflito contra os filisteus, vinha do Senhor. Ou seja, Deus, em sua soberania, usa
até mesmo a estupidez de algumas pessoas para a realização dos seus planos aqui na terra. A vida de Sansão nos mostra que a graça de Deus triunfa e usa as fraquezas dos seus servos. Você não consegue olhar para o seu passado e ver uma porção de besteira que você fez. Besteiras estas que você vai ter que dar contas a elas a Deus. Você não devia ter feito, mas Deus apanhou aquelas besteiras que você fez e transformou-as em glória para o nome dele. Não estou defendendo as besteiras, estou falando que é pecado e estou falando que você vai dar conta disso. Mas Deus, na sua soberania, usou as coisas erradas que foram feitas por você para te amadurecer, para a bênção do reino dele. Isso fica claro na vida de Sansão. Fez um monte de coisa errada, mas Deus apanhou aquelas coisas erradas e usou para abençoar o seu povo. Segundo, Deus concedeu a Sansão o que poderia ser normativo na vida dele. Ou seja, quando a gente lê esses 4 capítulos, a gente se depara 3 vezes com a seguinte expressão: de tal maneira se apossou o Espírito do Senhor de Sansão. E quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, Sansão fazia coisas incríveis. Essas visitações esporádicas do Espírito de Deus sobre Sansão foram vislumbres daquilo que poderia ter sido o padrão do seu ofício, da sua vida, caso Sansão se dedicasse, se consagrasse como deveria, caso Sansão obedecesse aos mandamentos de Deus, caso Sansão não levasse uma vida promíscua, rebelde como teve. Ou seja, as fraquezas e iniquidades na vida de Sansão o privaram de realizar coisas maiores, mais espetaculares. Então, não despreze os vilumbres da graça de Deus na sua vida. Às vezes eu olho para algumas pessoas tão capazes, mas tão depravadas. Tão talentosas, mas sem compromisso nenhum. Não tem compromisso com Deus, com o reino de Deus. Gente inteligentíssima, mas cheia de si, orgulhosa. Tem vislumbres da graça de Deus, mas por não serem humildes, por não serem comprometidas, por não serem vinculadas aos mandamentos, ao reino de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, desprezam aquelas coisas. Sansão nos lembra que a gente deve estar atento aos vislumbres da graça de Deus que passam pelas nossas vidas. Apanharmos aquilo e consagrarmos ao Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Por que Paulo fala isso? Porque nós podemos ter dons e desprezá-los. Não é? Sansão tinha muitos dons, muita capacidade, mas jogou tudo, jogou grande parte deles fora. Terceiro, a fonte da força de Sansão encontrava-se no fato de Deus socorrê-lo quando tudo parecia perdido. Ele era forte,
mas não era invulnerável. Ele se deparou com vários momentos de fragilidade. E o maior deles foi quando ele estava ali preso, com os olhos vazados no templo de Dagon. Mas mesmo ali, humilhado, derrotado e sem forças, diz a Bíblia que Deus veio ao seu encontro. Ele ora, Deus ouve a sua oração, e ele que nasceu para libertar Israel das mãos dos filisteus, e sua morte mata mais filisteus do que ao longo da sua vida. A fonte da força de Sansão encontrava-se no fato de Deus socorrê-lo quando tudo parecia perdido. Não precisa abrir, mas eu preciso ler por causa do tempo. Salmo 33 diz assim: o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Ou seja, é o Senhor quem nos socorre, a despeito das nossas forças e capacidades. É o Senhor. Pode ser que tudo pareça perdido na vida de algumas pessoas, nos lares de algumas pessoas, mas se a graça de Deus visitar a vida e a família dessas pessoas, tudo pode mudar. Sansão estava lá, preso, amarrado no templo de Dagon. Mas Deus o visitou e tudo mudou. A fonte da força encontrava-se no fato de Deus socorrê-lo quando tudo parecia perdido. Quarto e penúltimo lugar. Tudo isso que a gente está vendo aqui, gente, a gente vai ver depois, mas é só uma visão panorâmica do que aconteceu em toda a vida de Sansão. Em quarto e penúltimo lugar, assim como não são as nossas boas obras que nos recomendam a Deus, também não são as nossas fraquezas pessoais que o afastam de nós. O conceito popular de que Deus se afasta dos seus filhos é perigoso. Na verdade, nem é bíblico. Quando existe um distanciamento nessa relação, a iniciativa nunca é de Deus. Deus não ignora o material do qual os seus filhos são constituídos. O salmista diz assim: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Paulo nos informou que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, nenhum filho de Deus que fracassa na caminhada cristã coloca-se além da possibilidade de ser alcançado pela graça de Deus. Nenhum filho de Deus que fracassa na caminhada cristã fica definitivamente impedido de receber o perdão de Deus. Eu estou dizendo isso porque tem gente que, por causa de uma personalidade extremamente parecida com a de Sansão, imediatista, incoerente, com flertes com o mundo, pensa assim, quer saber? Não tem mais jeito para mim. E aí, como se diz por aí, chuta o pau da barraca e se entrega. Porque vinha lutando, mas sempre caía. Aí levantava um pouquinho, tinha momentos bons, aí caía de novo. Aí chega uma hora que não consegue mais conviver com essas incoerências e diz, quer saber, aí se entrega. Não é assim não. A história de Sansão nos mostra que não importa quão longe uma pessoa tenha ido, onde o pecado superabundou,
Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A história de Sansão nos mostra que a graça de Deus, ela pode nos resgatar lá naqueles lugares mais terríveis. Então, talvez isso não aconteceu com você, mas aconteceu com alguém próximo a você. Não importa quão distante tenha sido a terra que seduziu o coração de um jovem. A quem eu estou me referindo? Ao filho pródigo. O que diz a Bíblia? Que ele apanhou a sua herança e partiu para uma terra distante. Muito distante. Não importa quão distante tenha sido a terra que seduziu o coração de um jovem. Ele pode retornar para a casa do Pai pelo caminho da graça de Deus. A história de Sansão nos mostra isso. Então, assim como não são as nossas boas obras que nos recomendam a Deus, também não são as nossas fraquezas pessoais que o afastam de nós. Se houve afastamento nessa relação, não partiu de Deus. E por fim, ainda que nossas fraquezas não sejam suficientes para Deus desistir de nós, ainda que as nossas fraquezas não sejam suficientes para Deus desistir de nós, elas nos privam de recebermos, de desfrutarmos da totalidade das bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Quantas coisas que Sansão poderia usufruir, que não usufruiu por causa dos seus pecados. Quantas pessoas que Sansão poderia ter abençoado, que não abençoou por causa dos seus pecados. Você observa que na história de Sansão, ele não lidera nenhum grupo, ele não convoca um exército. Sansão é o exército de um homem só, por causa do orgulho dele, da vaidade dele. Quantas coisas ele deixou de fazer para abençoar os outros por causa dos seus pecados. Quantas coisas Deus poderia ter dado a ele, não deu por causa dos seus pecados. Quantas coisas boas, grandes, maravilhosas nós perdemos por estarmos longe de Deus. C.S. Lewis diz, já falei isso aqui. C.S. Lewis diz que aquelas pessoas que trocam Deus pelos prazeres deste mundo são como crianças que recebem um convite para passar um fim de semana numa praia lindíssima e dizem assim: não quero, para ficar brincando de bolinho de barro no quintal da sua casa. Quantas coisas Deus tem para nos oferecer, mas nós queremos ficar fazendo bolinho de lama no quintal da nossa casa. Quem perde é você. Quem deixa de ser abençoado é você. Por desprezar, por trocar aquilo que Deus tem para te oferecer. Um homem imediatista, iracundo, inconsequente e vingativo. Herói da fé. Você consegue entender isso? Só a graça de Deus. E se isso aconteceu com Sansão, isso também pode acontecer com a gente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Colocar a vida das pessoas que nos cercam diante do Senhor. Pessoas que têm essas características. Ó Deus, tenha piedade de nós. E como nós lemos hoje no Salmo 136, ajuda-nos a crer e a descansar na verdade que a tua misericórdia dura para sempre. Isso ficou muito evidente na vida de Sansão. Que assim também seja na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém.